Você já se calou não por mágoa ou raiva, mas por cansaço? Aquele silêncio que vem quando você percebe que já falou demais, já explicou demais, já tentou demais. Esse silêncio é diferente. Ele não grita, não pede nada, não implora por atenção. Ele simplesmente existe, e é aí que mora o poder. Carl Jung dizia que tudo o que não se torna consciente volta como destino. E quando uma mulher se cala de verdade, sem avisar, sem fazer cena, ela obriga o outro a olhar para dentro. No começo, parece que ele não sente nada. O homem continua a vida como se nada tivesse mudado. O ego dele diz: ela está fazendo charme. Daqui a pouco volta. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Ele percebe que você não está mais ali da mesma forma, não está mais esperando mensagem, não está mais correndo atrás. E isso bagunça o mundo dele, porque ele sempre achou que teria controle, que você estaria ali, mesmo em silêncio. O seu silêncio começa a incomodar. No fundo, ele sente que não é um joguinho, é diferente, é real. Você não sumiu para provocar, você sumiu para se proteger. E esse silêncio começa a gritar. Não teve briga, não teve palavras duras, não teve drama, só teve ausência. Uma ausência leve, mas firme. E é isso que faz ele pensar. O homem, muitas vezes, só percebe o valor da mulher quando ela para de insistir. Quando ela se cala, ele escuta, mesmo sem querer. Carl Jung falava que o homem carrega dentro de si uma imagem da mulher. Essa imagem é construída por tudo o que ele viveu, com a mãe, com as ex, com a sociedade. Mas quando ele encontra uma mulher real, que age diferente, que se valoriza, que silencia sem fugir, isso quebra tudo o que ele achava que sabia. Seu silêncio vira um espelho. Ele começa a se enxergar, a ver o que fez ou o que não fez. E esse processo, mesmo que ele não fale nada, acontece. Se você já passou por isso, já sentiu que calar foi mais forte do que falar, me conta aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outra mulher que esteja vivendo o mesmo. É curioso. No segundo dia, ele ainda finge que não sentiu. Acha que você só está ocupada, que logo volta. Mas algo começa a doer. Não é saudade. É um incômodo sem nome. E esse incômodo é o começo da consciência. Jung dizia que o inconsciente manda sinais antes da razão entender. Então, mesmo que ele saia, converse com outras, poste foto sorrindo. Lá dentro, ele sente sua falta, mas não da sua companhia, da sua energia, do jeito que você fazia ele se sentir. E tudo isso começou com o seu silêncio. Um silêncio que não foi vingança, foi escolha. Você parou, porque cansou de dar amor onde não havia espaço. E agora ele sente, mas não sabe o que fazer. E aí eu te pergunto, você já viveu isso? Já se calou e viu tudo mudar? Se sim, compartilha. Fala comigo aqui nos comentários. Pode ser que outra mulher esteja lendo, precisando de força, e a sua voz, mesmo em silêncio, pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Esse silêncio que vem do fundo da alma não é um longo vazio. É uma pausa que carrega significado. Uma pausa para você respirar, se reorganizar, se ancorar. Nada de briga, nada de drama, apenas presença tranquila em seu próprio espaço. E é essa presença que começa a ecoar lá do outro lado, porque ele percebe que você não está simplesmente sumida. Você está inteira em você. Você se recolheu para se reconhecer. E quem viveu com você reparou que algo mudou. Talvez ele ainda não saiba o nome disso. Talvez ele pense que não percebeu nada. Mas lá no fundo, ele capta esse pulo existencial. Você já reparou como, às vezes, seu silêncio fala mais alto do que qualquer mensagem? Como um simples não respondo pode soar mais que 1000 explicações? Pois é. E é justamente esse silêncio silencioso, sem joguinho, que joga um holofote em quem ele é. Porque quando tudo está confortável, não precisamos nos questionar. Mas quando o conforto some, as perguntas surgem. Ele começa a lembrar de momentos simples, risadas à mesa, conversas ao anoitecer, olhares trocados no automático. Aí vem uma dúvida. Será que eu valorizei isso? E a pergunta é sutil, mas poderosa.
Agora perceba, não é uma dívida entre vocês, não é cobrança, é uma inquietação genuína surgindo. Ele pode tentar se distrair, mas lá vem o silêncio de novo, e ele não perde a chance de olhar para o telefone. Ele revisita suas últimas mensagens, lê o que você escreveu há dias ou semanas, repensa suas palavras, pensa, poxa, ela estava tão presente, por que agora não está mais? Esse movimento dele não precisa vir de um grito de saudade, vem de uma curiosidade interna, um espasmo existencial. E isso é lindo, porque mostra que seu silêncio passou do plano da irritação para o plano da significância. Virou algo que ele não consegue ignorar. E lembre, você não fez isso para manipular. Você fez isso para se acolher, se preservar, se redescobrir. E o resultado não é vingança, é respeito. Respeito por você mesma e por ele. Porque agora vocês estão ali com liberdade para escolher. Liberdade que só o silêncio permite. No silêncio você foca em você, se conecta com o que precisa. E o efeito? Ele sente. Mesmo sem perceber completamente, ele sente que perdeu alguma coisa, e isso o chama para dentro. Seu silêncio ativa algo dentro dele, uma reflexão, às vezes um desconforto, às vezes uma coragem nova de olhar para si mesmo. E esse é o ponto de partida para algo maior, uma transformação silenciosa. Atenção aqui. Essa transformação pode ser silenciosa para você, mas barulhenta para ele, porque enquanto você se encontra, ele precisa encarar o vazio que ficou. E é nesse espaço interno que nascerão duas perguntas fundamentais. Por que eu sinto falta dela? O que eu posso aprender com isso? Essas perguntas não surgem de imediato. Surgem no ritmo do silêncio, um ritmo que só você impôs. E ele começa a perceber que a relação de vocês não era apenas confortável. Tinha base, havia troca. E agora, o eco do que estava ali ressoa em outro lugar, dentro dele. Ele se vê causando sua ausência, e é aí que a consciência dele começa a aflorar. E mesmo que ele não mande mensagem no segundo dia ou no quinto, mesmo que ele fale para os amigos que está tudo bem, há um olhar sincero que surge com mais frequência para onde você estava, para o que vocês viviam. Ele se pega pensando, será que fui egoísta? Será que era só eu querer ser visto? E esse olhar, ainda que sem ação, já é milagre. Porque quando o homem se olha sem pressa, emergem novos caminhos, e dá para sentir através do silêncio dele que algo cresceu, nem que seja a semente da dúvida, da reflexão. Agora te convido. Quando você silenciou, o que descobriu dentro de si? O que você sentiu que mudou no outro? Compartilha aqui. Nem precisa estudar direito o texto. Pode ser só um. Eu calar me trouxe paz. Ou, ele começou a pensar mais em mim. O que vale é sua história, o seu silêncio transformador. Ele pode até tentar ignorar, continuar saindo, continuar sorrindo nas redes sociais, continuar dizendo para si mesmo que não precisa de você. Mas o silêncio, o silêncio, começa a crescer como uma sombra suave por trás de tudo isso. É no momento em que ele vai dormir, que o corpo desacelera, que as vozes externas se calam, que a sua ausência aparece com mais força. Ele olha o celular, não para te chamar, mas para te sentir. Reabre a conversa, lê aquela última mensagem que você mandou com carinho, ou aquele emoji simples, e pela primeira vez ele sente falta de algo que ele não soube cuidar. Ele sente falta de como você estava ali, inteira, presente. Sem exigir, sem implorar, sem pressionar. Só agora ele entende que isso não era pouco, era tudo. E esse tudo agora está em silêncio. Ele se pergunta, será que fui longe demais? E essa pergunta marca o começo de algo que muitos homens evitam, olhar para dentro. É nesse ponto que ele já não está mais no controle, e isso o assusta. Porque o silêncio feminino, quando vem com amor próprio, não afasta. Ele revela a verdade sobre o que era só aparência. Revela quem realmente estava presente na relação. E revela, acima de tudo, o quanto você cresceu.
Você cresceu tanto que não cabe mais onde se diminuía. E ele sente isso. Sente que não é mais prioridade, que não está mais no centro do seu mundo. E essa ausência não é cruel. Ela é serena. Ela não grita, mas ela pesa. Ele começa a perceber que não consegue mais prever os seus passos, que você já não responde como antes, que já não manda mensagem perguntando se ele está bem. Essa imprevisibilidade emocional desestabiliza o ego dele. A maioria dos homens foi ensinada a acreditar que sempre terá o controle, que terá a última palavra, que poderá voltar quando quiser. Mas você não está mais ali, e não por vingança, mas porque escolheu estar onde é respeitada. E é aí que o ego dele começa a se fragmentar. Porque o que era certo já não é. Ele lembra da sua presença, mas de um jeito novo. Não como a mulher que mandava mensagens todo dia, nem como aquela que aceitava pouco só para ter um pouco dele. Agora ele te vê como alguém que ficou em silêncio, com dignidade. E isso dói mais do que qualquer briga, porque a ausência serena fala mais alto do que o grito desesperado. Ele sente a falta da leveza, da sua paciência, da sua capacidade de acolher até quando ele não sabia o que queria. Mas agora, você se recolheu, voltou para si. E isso é confuso para ele, porque você sempre esteve lá. E ele achava que você sempre estaria. Só que agora, não mais. Você não bloqueou, não mandou textão, não ameaçou. Você simplesmente parou. E essa decisão muda tudo. Carl Jung dizia que o inconsciente traz à tona tudo o que foi ignorado. E o que ele ignorou, agora o persegue. Pode ser que ele tente te procurar, mandar uma mensagem leve, um "Oi, sumida" ou um "Você tá bem?". Mas não é saudade ainda, é controle. É medo de perder o poder que achava que tinha. E quando você responde com neutralidade, algo dentro dele quebra. Você não ignora, mas também não se entrega. Você diz: "Oi, estou bem, correndo por aqui, e você?". E é nessa resposta simples que ele percebe: você mudou. Você não está mais esperando, não está mais carente, não está mais no mesmo lugar emocional que ele te deixou. E isso o desarma, porque ele esperava reencontrar a mulher de antes. Mas agora, ele encontra uma mulher centrada, serena, que fala com gentileza, mas sem expectativas. E essa diferença, ele sente. Mesmo que não entenda, ele sente. E talvez ele comece a pensar: será que subestimei ela? E só essa pergunta já muda tudo. Porque pela primeira vez ele começa a te enxergar fora do papel que ele criou. Ele começa a perceber que você não era dependente, era amorosa. Ele confundiu a sua entrega com carência. E agora que você está plena, ele sente a diferença. Mas não é mais sobre ele. Agora é sobre você. Sobre o que você aprendeu nesse silêncio. Sobre o quanto você cresceu enquanto ele ainda estava preso nos próprios jogos. Você já não reage. Você escolhe. Você está no centro da sua vida. E essa postura é libertadora. E se ele quiser ficar, vai ter que vir diferente. Não com promessas, mas com verdade. Não com desculpas, mas com presença. E se ele não souber fazer isso, tudo bem. Porque agora você sabe que estar disponível demais para quem não sabe te valorizar é uma forma de se abandonar. E você não vai mais se abandonar. Agora eu te pergunto com carinho: você já viveu esse momento em que percebeu que o seu silêncio valeu mais do que qualquer palavra? Já sentiu que se retirar com dignidade foi o seu maior ato de amor próprio? Se sim, compartilha comigo nos comentários. Não precisa escrever muito. Pode ser uma frase simples. Alguém pode estar lendo e precisar exatamente da sua vivência para encontrar coragem. O seu silêncio pode curar. E suas palavras agora podem abraçar quem está passando pelo que você já superou. A essa altura, o silêncio já não é apenas ausência. Ele virou presença. Uma presença que não depende mais da resposta do outro. E para o homem que está acostumado a ter o controle da situação, isso é assustador, porque ele começa a perceber que você não está apenas afastada. Você está bem, está seguindo, está inteira. E isso mexe com ele de um jeito que nenhuma discussão teria mexido. Não teve grito, não teve ofensa, não teve briga. Só teve uma mulher que parou de insistir.
E agora ele começa a olhar para trás, a repassar os momentos, a lembrar das vezes em que você ficou calada depois de um desrespeito, das vezes em que engoliu a dor para manter a paz, das vezes em que se fez pequena para caber na relação. Tudo isso vem como flashes, não por saudade romântica, mas por impacto emocional, porque agora ele entende. Você não saiu de cena por orgulho, você saiu porque escolheu se respeitar. E isso, para quem sempre achou que você estaria ali, é um choque. Carl Jung falava sobre a sombra, a parte da gente que não queremos ver, mas que precisa ser integrada. E talvez agora ele esteja vendo a própria sombra, vendo o quanto foi imaturo, despreocupado, inconsciente, mas o que mais dói nele não é sua ausência, é a lembrança de quem você foi, e principalmente quem ele não conseguiu ser ao seu lado. Nesse ponto, ele tem duas opções. A primeira, fugir, negar, se convencer de que você era demais, que era intensa, que estava cobrando muito, que ele merece alguém mais fácil. Isso é o ego tentando proteger a dor. Mas se ele tiver um mínimo de maturidade, mesmo que ainda em desenvolvimento, ele vai se fazer uma pergunta simples. Será que o problema era ela? Ou era eu que não sabia o que fazer com tanto amor? Só essa pergunta já começa a quebrar os muros internos dele. E quando isso acontece, algo novo nasce. Ele começa a desejar voltar. Não apenas por saudade, mas por tentativa de reparo, por arrependimento, por falta de paz. Mas veja bem, isso ainda não é amor consciente. É desconforto. É a dor de perder aquilo que ele jurava que era garantido. É o peso de não saber se ainda tem lugar ao seu lado. Mas talvez, nessa altura da história, você já tenha se curado. Já tenha aprendido a se bastar. Já tenha voltado para si com mais força do que nunca. E isso muda tudo. Porque agora, você não precisa mais ser escolhida. Você já se escolheu. E isso é o que ele sente com mais força. Ele percebe que não tem mais o mesmo espaço, que não mexe mais com você como antes, que você não está mais ali para esperar nada. E essa liberdade, essa leveza que você transmite, mesmo em silêncio, é o que mais toca a ele. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, passa por nos libertarmos das projeções. E é isso que você fez. Você parou de projetar nele o homem que queria que ele fosse. Você passou a enxergá-lo como ele realmente é e decidiu parar de insistir em um amor que só existia na sua esperança. Você não joga mais, você vive. E ele sente isso. Sente que agora, se quiser se aproximar, vai ter que vir inteiro. Sem desculpas, sem metades, sem promessas vazias. E talvez ele não esteja pronto. Talvez ele tente vir com uma mensagem leve, sinto falta das nossas conversas. Você tem feito falta por aqui. Pode parecer sincero, pode até ser, mas você sente que tem algo a mais ali, algo que ainda não está limpo. Ele quer testar, ver se ainda tem espaço, ver se ainda tem controle. E dessa vez você já não responde da mesma forma, você não ignora, mas também não se abre por completo. Você ouve, mas não se entrega. Você conversa, mas sem criar expectativas. E é isso que o desmonta. Porque você se tornou aquilo que ele nunca imaginou. Uma mulher que aprendeu a viver bem sem ele. Você não é fria, não é distante, não virou pedra. Você apenas aprendeu a se amar de verdade. E amor próprio é o que mais desestabiliza quem não soube te valorizar. Ele pode até não dizer, mas ele sente. Pode até tentar disfarçar, mas ele pensa em você, com frequência. E mais do que isso, ele te admira, mesmo que não saiba nomear esse sentimento. Porque agora você representa algo raro, uma mulher que não precisa ser validada para saber quem é. E isso não se esquece. Carl Jung dizia que todo relacionamento é, na verdade, uma jornada de autoconhecimento disfarçada de romance. E com ele não foi diferente. Você aprendeu onde estavam suas feridas, suas carências, suas esperanças, e também aprendeu que não precisa mais se ferir para sentir que é amada. Você amadureceu, cresceu, se curou,
E agora, você não aceita menos do que merece. Agora me diz com sinceridade, você já viveu isso? Já sentiu que cresceu tanto que ele parou de caber na sua vida? Já sentiu que o silêncio te curou mais do que qualquer conversa? Se sim, conta pra mim nos comentários. Tem mulher lendo isso agora que está no meio do silêncio, que ainda está se perguntando se fez certo, se foi forte, se exagerou. E a sua história pode ser a resposta que ela precisa. Não subestime o poder do que você viveu. Às vezes, a sua dor vencida é a ponte para outra mulher encontrar sua força. Chega um momento em que ele sente de verdade. Mas não é aquela saudade rasa de quem quer matar o tédio. Não é o ego ferido tentando provar que ainda tem espaço. É diferente. É mais profundo. Agora, ele sente a sua falta não só como mulher, mas como presença, como energia, como significado. Ele começa a perceber que você era mais do que ele enxergava, e isso, para o homem que nunca te valorizou de verdade, é como acordar tarde demais, porque agora você não está mais lá. E ele entende, mesmo que em silêncio, que você não foi embora com raiva. Você voltou para si. E isso ele nunca tinha visto antes. O seu silêncio não foi sobre punição. Foi sobre sobrevivência emocional. Você silenciou porque cansou de explicar, de insistir, de lutar sozinha. E agora, ele percebe que perdeu. Mas perdeu o quê? Não foi só sua atenção. Foi sua leveza, seu cuidado, sua generosidade, sua paciência, sua fé no nós. Ele perdeu alguém que estava disposta a caminhar junto. E só agora ele vê que isso não é algo que se encontra todo dia. E mesmo que ele tente te procurar, algo mudou. Porque agora você está diferente, você não está fria, você está curada. Carl Jung dizia que a jornada mais profunda é aquela em que a gente atravessa o próprio deserto e volta mais inteiro. E foi isso que você fez. Você atravessou a dor, o medo, a dúvida, e encontrou um lugar onde não precisa mais se justificar para ser amada. Você aprendeu a gostar da sua companhia, a respeitar o seu tempo, a ouvir o que seu coração dizia no silêncio. E isso ninguém pode tirar de você. E se ele aparecer agora, se mandar aquela mensagem mais profunda, se disser, sinto sua falta, você pode até se emocionar, pode até lembrar do que foi bom, mas você não vai se perder de novo, porque agora você escuta com o coração, mas responde com consciência. Você pode até responder com carinho. Pode dizer, obrigada por lembrar, ou espero que esteja bem. Mas você não volta para o lugar onde precisou se anular para ser vista. Agora você escolhe, com calma, com lucidez, com amor próprio, porque você entendeu que estar disponível para quem está emocionalmente ausente é se abandonar. E você não faz mais isso. E mesmo que ele venha com promessas, com palavras bonitas, com arrependimento, você vai olhar para os gestos, para o tempo, para a constância. Você não se encanta mais com o eu mudei. Você observa se mudou mesmo. E se não mudou, você segue, não com raiva, mas com paz, porque agora você não precisa mais ser escolhida. Você já se escolheu. E isso é libertador. Pode ser que ele nunca entenda isso completamente. Pode ser que ele nunca diga tudo o que sentiu. Pode ser que ele só sinta e suma. Mas isso não muda o mais importante. Você aprendeu a amar sem se esquecer de si mesma. Você virou a chave. E agora, você volta para o mundo inteira. Volta mais forte, mais leve, mais sua. E quando ele pensa em você, não pensa mais na mulher que corria atrás. Ele lembra da mulher que ficou em silêncio e mudou tudo. E esse tipo de mulher, ninguém esquece. Carl Jung dizia que a alma se encontra quando deixamos de projetar no outro aquilo que precisamos encontrar em nós. E foi isso que você fez. Parou de esperar do outro aquilo que só você poderia se dar. E no final, o que você encontrou foi mais do que paz. Foi você mesma. Agora me diz de coração, quando foi a última vez que você se escolheu, mesmo sabendo que isso poderia significar perder alguém? Você já fez essa escolha? Já sentiu esse alívio? Conta aqui nos comentários. Pode ser só um eu me escolhi
ou o silêncio me curou. O que importa é sua verdade, porque pode ter alguém ouvindo isso agora, passando exatamente pelo que você passou, e suas palavras podem ser o empurrão que ela precisa para voltar para si também. E se esse vídeo te tocou, deixa sua energia aqui. Me mostra que a gente está conectada. E se quiser continuar essa jornada de reflexão comigo, segue aqui. A gente vai seguir juntas, com mais amor, mais verdade, mais silêncio que cura. Até a próxima.